Amados, o livro que eu mais amo da Bíblia é Gênesis, porque tudo começou, é o princípio de todas as coisas, e todas as vezes que você vai andar pela Escritura, qualquer livro da Escritura, sempre ela aponta para o início. Gênesis é o princípio de tudo. Gênesis, a Trindade, ela opera executando aquilo que era apenas um plano. Deus, ele estabelece um plano no capítulo 1, executa no capítulo 2, final do capítulo 1, capítulo 2, e o plano dele vai seguindo até a vinda de Jesus, até a ascensão de Jesus, o início da igreja primitiva, e até os dias de hoje. Então tudo volta para Gênesis. E falando sobre casa estável, essa reunião que nós temos uma vez por mês, ela acontece toda última sexta-feira do mês. Nós chamamos essa reunião de casa estável, porque esse tema foi tirado de 1 Reis 11, 28. E ali o texto nos aponta e nos orienta, o Senhor falando com Jeroboão, porque havia divisão do reino de Israel, ele dizendo para Jeroboão que se ele andasse, se ele ouvisse, se ele obedecesse, se ele permanecesse naquilo que Deus havia estabelecido, ele faria da vida dele, da casa dele, uma casa estável, uma dinastia firme, dependendo da tradução. E quando nós estávamos vivendo essa transição sobre a questão da reunião de casais, nós vivemos uma transição esse ano, o Senhor me deu esse tema, para nós trabalharmos durante esse ano, nos próximos anos, a trazer estabilidade sobre o indivíduo Rodrigo e sobre o indivíduo Patrícia. Porque se o Rodrigo estiver estável, a Patrícia estiver estável, a nossa casa será uma casa estável. Como nós lidamos com família e carregamos o nome família no nome da igreja, a nossa preocupação é a família, são os casamentos. Eu não sei se você já teve curiosidade, mas a cidade de Paulínia é uma das cidades, por ter aí mais ou menos 115 mil habitantes, uma cidade pequena, o índice de divórcio na cidade é muito alto. Por ser uma cidade desse tamanho, o índice de divórcio na cidade de Paulínia é muito alto. E o índice de divórcio na igreja, vou falar assim, na igreja no contexto geral, não igreja denominação, está assim muito alto. Então a preocupação, e eu penso que a preocupação de todo líder deveria ser trabalhar com a família, independente do nome que está na placa. Mas trazer estabilidade ou ensinar a igreja a viver uma vida de estabilidade em Cristo. 1 Coríntios 3 diz que o fundamento é Jesus. E nós não podemos mudar esse fundamento. Ali Paulo está trazendo uma organização no padrão da igreja. A igreja estava desorganizada, bagunçada, imoralidade sexual no meio da igreja. E Paulo vai trazer a igreja de volta aos trilhos. Porque eles diziam assim no capítulo 3, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo fala assim, quem que é Paulo? Ele mesmo diz sobre ele, quem que é Apolo? O fundamento é Cristo. Então, amados, nós estamos vivendo uma geração bem bagunçada. Nós estamos vivendo uma geração, eu estou dizendo de bagunça, amados, de bagunça, e com muita tristeza no coração eu falo isso. Uma bagunça dentro da igreja de Jesus. Uma bagunça onde o ensino ele está ficando um pouco escasso, porque as pessoas, a liderança, ela não se preocupa mais com o ensino, mas ela se preocupa com o entretenimento, ela se preocupa com eventos. Ontem até, com a permissão do pastor ministrando na igreja dele, eu até usei uma frase dizendo que se você quer pregar para crente carnal, dá show para ele, enche a igreja de show.
Enche a igreja de evento. Mas se você quiser pregar para crentes espirituais, prega a palavra. Porque é a palavra que nos coloca de volta à origem. Eu fico muito em Gênesis, principalmente nos 3 primeiros capítulos. Eu volto muito para os 3 primeiros capítulos. Lógico que Gênesis são muitos capítulos, mas tudo tem origem aqui. Então nós precisamos entender que temos que voltar para o plano original de Deus. A minha vida, a sua vida, precisa voltar para o plano original de Deus. E a nossa vida voltando para o plano original de Deus, nós vamos permanecer em instabilidade. E Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele é considerado como a âncora que nos traz estabilidade. O que é uma âncora num barco, num navio? É o que traz a estabilidade àquele equipamento. E Jesus, Ele precisa ser essa âncora da nossa vida, trazendo uma estabilidade em nós. Então, amados, o nosso casamento, ele precisa voltar para o modo original. Nós precisamos ver, a gente tem visto tanta loucura, tanta coisa acontecendo, tantos casamentos estranhos, tantas famílias diferentes que estão surgindo, que eu vejo que nós temos que fazer um reset de novo e voltar para a origem, onde o cristão está, até, se eu posso dizer assim com muito cuidado, mas se contaminando com as coisas do sistema. Eu não vou dizer a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus ela é vitoriosa, ela é triunfante, ela prevalece. Mas a igreja evangélica, ela está trazendo muitas vezes o sistema do mundo para dentro dela. Está transformando a igreja de Jesus num sistema gospel. Então, eu quero conversar com você alguns pontos importantes e pretendo ser bem rápido. Em Gênesis capítulo 2. Dani. Bom te ver de novo. Vem em segurança. Gênesis 2. Eu vou trabalhar só o 23 e o 24, mas vamos no 18. Diz assim: disse o Senhor Deus. Quem está dizendo aqui, queridos? Pronto, está resolvido. Então, para mim, eu já fico seguro. Porque é Ele quem está falando. Amém? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda, ou idônea. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. O Senhor dá liberdade para o homem dar o nome aos animais. O homem foi criado com uma potência de inteligência, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, amém? Hoje o homem não usa nem 11%, pós a queda, ele não usa nem 11% da inteligência que Deus deu. Agora Adão aqui estava usando 100% da inteligência dele. Então você imagina a cabeça desse cara. O homem hoje, pós-queda, amados, não usa nem 11% da sua inteligência. Existem homens inteligentíssimos, com QIs altíssimos. Agora imagina se tivéssemos o 100% do QI de Deus aqui. E o homem foi dando nome a todos os animais. E ele diz o verso assim: o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, o Senhor se fazer presente aqui. Nós, como filhos do Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Diante desse mundo tão complicado,
Nós queremos voltar a nossa vida, o nosso individualismo, o nosso coletivo, para a origem. E a origem é a tua palavra, a origem é a tua presença. Então que o Senhor fale aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quem é da casa já me ouviu falando sobre isso? De que quando o Senhor diz que o homem diz através desse poema, porque aqui é o primeiro poema criado na Bíblia, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, a palavra osso ali fala de essência. Então o homem está dizendo, esta agora é a essência da minha essência, porque ela foi tirada de mim. E como o homem foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, ele recebeu a essência de Deus. E quando Deus tira a mulher do homem, ele realmente vai dizer que esta é agora parte da minha essência. Eu ouvi uma frase esses dias dentro do IFC, um dos nossos professores dizendo que no reino de Deus nós não competimos, no reino de Deus nós nos completamos. Porque é assim que o Senhor trata a vida do ser humano. Nós nos completamos em Deus. Nós não somos competidores com Deus ou fora da presença de Deus. Você nunca, por reino de Deus, não pode existir competição. Pessoas que falam e que pregam sobre reino de Deus, mas há uma competição, não é reino de Deus, pode ser qualquer outra coisa, mas não é reino. O que mais nós observamos, eu tenho quase 25 anos de ministério pastoral, o que mais nós observamos, agora falando de casamento, é competição. Só que Deus está dizendo que a mulher, ela é a essência do homem, que é a essência de Deus. Eu disse aqui esses dias, que quando o Senhor nos criou a imagem e semelhança dEle, imagem fala de caráter e semelhança fala de características, de atributos que Deus atribuiu ao homem, Ele tira dele e atribui ao homem. E quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, nós como família, nós como casal ou casais, precisamos refletir justiça e santidade de Deus aqui na terra. Agora eu preciso parar, queridos, e perguntar para mim, como homem, se eu, juntamente com a minha ajudadora, com a minha auxiliadora, aquela que corresponde ao meu chamado, estamos refletindo essas duas coisas, justiça e santidade. Para quem? Para aqueles que estão à nossa volta. Primeiramente para os nossos filhos, quem tem filho. Ou para aqueles que estão próximos a nós. Então ele está dizendo que ele vai trabalhar agora com a essência de Deus. Quando ele diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, carne fala de estrutura. Então eu não tenho somente a essência de Deus, mas eu tenho também a estrutura de Deus sobre mim. Alguém está entendendo, meu Deus? Eu não trabalho somente com a essência, mas agora também eu trabalho com a estrutura de Deus sobre a minha vida, porque nós saímos dele, amados, e vamos voltar para ele. E aí você para pensar, olhando o texto, até o verso 21, Deus não está falando do homem indivíduo, Deus está falando da humanidade. Quando ele fala homem na sua tradução, ele está falando da humanidade, é o Adão, humano, humanidade. Deus criou a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança. Então a humanidade precisa refletir a imagem dele e a semelhança dele, a justiça dele e a santidade dele. Agora, o que é que o diabo está fazendo com a humanidade? A humanidade fora de Jesus está refletindo o caráter dele? Não. Criando casamentos estranhos, famílias estranhas, diferentes. Hoje a pessoa é homem, amanhã ela quer ser um cachorro. Vai pôr na cabeça essa pessoa que ela não é um cachorro.
Hoje ela é uma mulher, amanhã ela quer ser uma gata e sai para a rua andando de 4. Ah, pastor, mas isso é só no Canadá. Não, no Brasil já está tendo isso aí também. O Canadá já até legalizou, viu? Já está legalizado esses negócios no Canadá. Agora, o inimigo tem usado de artimanhas e estratégias. A última vez que eu preguei na Casa Estável, eu falei um pouco sobre isso, porque é a introdução do que eu vou pregar. É a continuação, vamos dizer assim, daquela mensagem. O inimigo tem usado de artimanhas e estratégias para deformar essa imagem, essa semelhança. Ele está conseguindo. E aí que a igreja de Jesus precisa voltar a sua vida à origem. Então, no nosso meio, não pode existir competição. Eu converso muito com os pastores, eu estou muito no meio dessas pessoas. O que eu mais vejo é assim, quando você se apresenta para alguém e a pessoa fala assim, quantos membros tem na sua igreja? Isso me dá um trem dentro de mim, irmãos. Mas me deixa irado de uma forma. Porque a pessoa hoje ganha respeito nesse meio pelo número de membros que há na sua igreja. E onde está na Bíblia que Jesus está preocupado com o número de membros? Nas igrejas. Porque Jesus ele não veio criar uma nova religião. Jesus ele veio estabelecer o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Resumidamente, é a vontade dele estabelecida aqui na terra através das famílias. Isso é reino. Então as pessoas se apresentam e falam assim, quantos membros tem na sua igreja? Eu deixo falando sozinho assim com a mão. E aos costas saio. Eu sou meio assim. Porque a minha preocupação, ou a preocupação de todos deveriam ser, de povoar o céu. Essa é a preocupação que nós deveríamos ter. E criar uma base, um fundamento onde nós estamos, para que a gente possa valorizar aquilo que Jesus nos deu. Estava conversando com meu filho esses dias, ele assumiu a liderança do jovem junto com a minha nora, ele preocupado, pai, isso e aquilo, o pessoal não chega, não está vindo. Eu falei assim, se preocupa com os que estão. Valorize os que estão. E ore por aquelas cadeiras que ainda estão vazias. Porque se você não valoriza aqueles que já estão, como que Deus vai enviar aqueles para ocupar as cadeiras vazias? Então isso precisa tirar um peso do nosso coração e começarmos a valorizar aqueles que estão ali. Aqueles que estão ali. Agora, é por isso que eu falo que tudo saiu da origem. E o casamento saiu da origem. Então você vai ver aqui, para não me deter muito, eu começo a falar, não paro mais. Deus ele estabeleceu, pela sua palavra, princípios fundamentais, amados. Esses 3 versículos que nós lemos, eu vou trabalhar só 3 versículos. Ele estabeleceu princípios fundamentais para o casamento no Éden. O primeiro casamento aconteceu no Éden. E o significado do nome Éden é lugar de prazer. Então, casamento original, ele precisa ser um lugar de prazer. Eu não estou dizendo sexual, falando prazer espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente. Mas primeiramente o prazer tem que ser espiritual. É isso que eu vou conversar. Depois o prazer precisa ser emocional. E sim, lógico, o resultado é o prazer físico. Porque Deus não fecha o olho também. Quando você está lá nos finalmente com a sua esposa, seu esposo, Deus fecha o olho e fala assim, não quero ver. Não, foi Ele que criou, Ele tem prazer nisso. Olha o silêncio da morte. Uai, vocês não fazem mais esse negócio não? Vai não? Vou orar para vocês aí. Misericórdia. Porque os princípios fundamentais... Não, pastor, eu sou crente, não posso falar um negócio desse. Os princípios fundamentais e o primeiro prazer que Deus cria é num lugar chamado lugar de delícia. A nossa casa tem que ser um lugar de delícias. Amém. Um casamento original, uma família de origem. Amados, eu sou uma pessoa que eu pago para ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. O pouco que a gente fica.
Às vezes eu estou na rua, eu quero chegar em casa logo. Aí eu invento para ela assim, nossa, estou com vontade de ir no banheiro, com vontade de ir no banheiro. Para não parar em lugar nenhum, porque ela quer parar em tudo quanto é mercado. Ela quer parar em mercado, ela quer parar em farmácia, ela quer parar ela vai parando. Eu falo assim, olha, eu preciso ir no banheiro, hein? Eu preciso mesmo, não vou mentir, né? Mas é para não parar, que eu quero ir embora para casa. Porque senão vai parando no meio do caminho. Vamos pegar isso aqui, vamos pegar não sei aquilo outro, vamos pegar aquilo. Não, eu quero ir embora para casa, porque o tempo que eu tenho eu gosto de ficar em casa. Porque os princípios fundamentais para um casamento, amados, o primeiro deles é prazer. Deus cria esse jardim para ter um relacionamento com o homem prazeroso. Por isso que começa pelo espírito. O relacionamento espiritual. Para ter um casamento de homem e mulher depois, primeiro tem que ter um relacionamento entre o homem e Deus. Só que o mundo agora inverteu. Tem que ter prazer carnal primeiro, para ver se realmente vai conseguir juntar as escovas de dente. Para depois ver se vai dar certo espiritualmente. Mas estou falando isso dentro da igreja. De pastores que incentivam adolescentes a namorar. Eu prego muito por aí. Esses dias eu fui pregar numa igreja em Campinas. Minha esposa escandalizou, irmão. Adolescentes com 12, 11, 12 anos, com aliança de compromisso na mão. Eu falei, mas quantos anos esses meninos vão namorar para casar? 10 anos? Não tem como. Porque para casar existe um negócio chamado independência. Física, emocional, material e financeira. Ou o pai e a mãe vai ficar bancando. Está entendendo? A gente fica olhando algumas coisas que eu falo, meu Deus, está tudo fora da origem. E aí, amados, esses principais fundamentos, dentro desse lugar de prazer, o que nós vamos experimentar? A plenitude de Deus dentro da família. A plenitude de Deus dentro da casa. Aí você pode estar olhando para ele e falar assim, então quer dizer que ele não tem problema nenhum, não briga com a esposa dele. Mas a gente não briga mais. Nós vamos fazer 29 anos de casado no próximo ano. A gente não perde mais tempo de ficar brigando. Tem preguiça para isso. Quando um quer brigar com o outro, a gente já vira, vai um para cada canto. Vai um para cada canto, fica lá. Fica mordendo corrente lá. A hora que melhorou, volta e se acerta e acabou. É da preguiça. Está brigando. Da preguiça, briguei demais. Da preguiça. Eu não tenho mais assim, vontade de fazer, vai brigar, não, você vai brigar. Às vezes eu falo assim para ela assim, você quer brigar, né? Mas eu não vou brigar. Aí eu saio. Mas a mulher não se contenta, ela vem atrás. Não, mas eu preciso falar. É só comigo. Principalmente quando ela não usou as 10.000 palavras no dia. Faltam umas 5.000 ainda para acabar o dia. E é quase 10 horas da noite. É só comigo que acontece isso? Aí já renova. Como as misericórdias de Deus renovam a cada manhã, as 10.000 palavras também se renovam a cada manhã da mulher. E a minha assim, acorda às 5 da manhã, de segunda a segunda. Não, domingo ela vai dar, ela fala assim, amanhã eu vou dar uma dormida. 5 horas ela está de pé. Eu falo, gente, não é possível. Já coloco um copo de café desse tamanho lá para baixo. Aí a hora que eu levanto, arrependido de não ter morrido à noite, porque eu acordo assim. Arrependido de não ter morrido à noite, ela já começa a liberar as 10.000 palavras. Você quer conversar essas horas? Eu não quero. Eu não sei você, mas eu não quero. Eu quero conversar depois de umas 4 horas que eu acordei. Mas em quase 30 anos junto, ela não entendeu ainda. Mas um dia ela vai entender. Eu creio em nome de Jesus. Eu falei em nome de Jesus, é para fundamentar a minha frase no final. Então veja que existem princípios para nós vivermos a plenitude no relacionamento. Agora, quando nós quebramos alguns princípios, nós vamos enfrentar consequências. Eu ouvi uma frase numa conferência de casais que eu fui esse ano. O pastor disse assim, quando você quebra um princípio, esse princípio quebrado, ele quebra você.
Eu nunca mais vou esquecer. Eu nunca mais vou esquecer isso. Quando eu olho para princípio, eu falo assim, eu não posso quebrar, porque isso aí vai me quebrar. Quando ele falou isso, eu não lembro mais nada que aconteceu na conferência. Foram 3 dias, foi uma benção, eu não lembro mais nada, mas essa frase marcou minha vida. Eu não sei, nem lembro nem que ele pregou. Mas essa frase foi assim, ó, quando você quebra um princípio. Parecia que ele estava olhando para mim assim, ó. Esse princípio que você quebrou, ele quebra você. Porque, amados, Deus é um Deus de princípio. Todo princípio estabelecido por Deus, ele espera algo chamado obediência. E como se quebra princípio, Rodrigo? Desobedecendo. Você entende isso? Então veja, eu quero falar 5 pontos com você aqui. Primeiro, vamos ver aqui 5 pontos de um casamento original. Eu vou usar a palavra de Deus. Vou pegar frase por frase. Ele diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe. A primeira palavra o primeiro verbo é deixar. Deixar fala de independência parental. Ele vai deixar. E na independência parental, ele precisa criar dependência de alguém. Essa dependência tem que ser dependência de Deus. Por isso que eu falo que esses meninos muito novos que falam e pensam em namorar, eles não sabem o que é deixar ser uma independente parentalmente. Porque sai de casa e ainda fica falando depois ainda. Mas tem uns também que não deixa nunca, né? Uma irmã de 40, 45 anos que não deixa a casa da mãe nunca. Aí tem que pôr para fora. Tem que jogar para fora uma criança dessa aí. Ele diz deixará. O deixar é princípio da independência parental. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Porque como eu disse, até o verso 21, Deus está falando da humanidade. No 22, o 23, ele vai falar do homem indivíduo. Deixará. Presta bem atenção em algumas coisas aqui. A independência parental, ela precisa agora gerar uma dependência de alguém. E essa dependência é a dependência de Deus. E quando gera-se uma dependência de Deus, promove-se algo chamado maturidade. O que Deus quer quando você deixa pai e mãe, é você começar a ficar maduro. Maduro em que área? Primeiro, espiritualmente. Você é independente parentalmente, mas você precisa tornar-se dependente de Deus, porque dependente de Deus você começa a amadurecer espiritualmente. Então veja que um casal, ele deve ter uma vida espiritual sólida, buscando a Deus juntos e individualmente. Você precisa ter o seu tempo individual com Deus, mas você precisa ter o seu tempo juntamente com o seu cônjuge. A outra maturidade que gera, após essa ruptura e essa dependência de Deus, é a maturidade emocional. Porque quando você se torna maduro espiritualmente, você vai ser maduro emocionalmente, a sua emoção ela começa a amadurecer de uma forma saudável, sem depender dos familiares. E sem depender até do seu cônjuge emocionalmente, para suprir as necessidades emocionais. Deixa eu dizer uma coisa para você, fofura. Existem coisas que o seu marido e a sua esposa não são capazes de suprir na sua vida. Você só vai suprir em Deus. Por isso que a busca tem que ser como indivíduo e a busca tem que ser junto, porque aquilo que eu conquisto individualmente, eu também vou construir conjuntamente. Está pegando o teu espírito? Então existem coisas, sabe, às vezes você conversa com alguns casais, que eles querem você vê que eles estão cansados, porque um espera algo emocional do outro, um espera um suprimento um do outro. Não, amados, tem coisas que o seu cônjuge não vai suprir, quem vai suprir é somente Deus. Por isso que tem que existir essa maturidade emocional. Por isso que a gente trabalha o indivíduo, homem, o indivíduo, mulher, para que haja estabilidade na família. A outra maturidade, quando eu dependo de Deus, é a maturidade profissional. Eu acabei de falar agora. Profissional. Se adolescente chegar para mim e fala que vai namorar, eu já vou sentar e falar assim, peraí, senta aqui, macho.
Já chama os pais junto. Tem maturidade espiritual? Lê Bíblia, ora, jejua, faz devocional? Não, pronto. Tem dependência emocional? Ainda pede todinha à noite para a mãe? Cobre a criança? Não, também não tem. Trabalha, porque nesse país, para trabalhar a partir dos 17 anos, trabalha, tem independência profissional? Não, ou o pai vai ficar pagando lanche para a namorada, ou para o namorado. Chega o dia do namorado, o pai tem que comprar presente para a namorada. Que conversa é essa aí? Não, não tem independência profissional. Eu estou falando isso porque tem um amigo chamado Thiago Rick, ele é psicólogo, e a gente conversou muito sobre isso. Tem independência profissional? Não, não tem. Como é que ele vai contribuir para o sustento da família? Não, não tem, então não tem maturidade. Então não pode deixar. Está entendendo? Outra maturidade agora é a maturidade financeira. Sabe administrar os recursos financeiros? Sabe administrar com sabedoria bíblica? Ou vai ficar endividado? O que mais eu vejo hoje, amado, é crente endividado. Sai de um empréstimo para pagar, pega um empréstimo para pagar outro. Não sabe administrar financeiramente. Como é que vai ser independente? Ou dependente de Deus? Não, Deus proverá. Tá bom. Você sabe qual é o problema dessa igreja contemporânea? Ela espiritualiza coisas que não é para espiritualizar. Então, se eu ganho 1, eu não posso gastar 2, porque eu já estou devendo. E aí sabe o que a pessoa fala? O inimigo se levantou. Uai, o diabo é você mesmo que gastou demais, velho. Eu fico imaginando muitas vezes o diabo parado com um caderninho assim, falando, isso aqui eu não conhecia, hein? Rapaz, você está agindo de uma maneira que nem eu sei fazer isso. Ah, porque o devorador, que devorador? O devorador é tu que está gastando demais, velho. Amados, são coisas simples e a Bíblia nos ensina aqui em Gênesis como administrar dinheiro. É só você estudar sobre José. Chamamos aí de príncipe do Egito. Que príncipe do Egito? Nem chegou a ser príncipe, o cara já fugiu. Ele foi governador do Egito. E ele sabe administrar, ele fala assim, olha, no tempo de fartura, guarda 1/5 daquilo que você recebe. Pelo menos na minha época matemática, 1/5 é 20%. Então se eu recebo tanto, eu tenho que tirar 20% para quê? Para guardar. Sabe por quê? Porque o dia mal vem. Não, na minha vida o dia mal nunca vai chegar. Chega, irmão. Nós acabamos de sair 2 anos de pandemia aí, ó. 2 anos de pandemia. Você ia imaginar que você ia pagar R$6 num litro de gasolina? Quase R$150 num botijão de 13 quilos de gás. Aí a pessoa fica naquela espiritualidade utópica, porque não existe isso. Então, sair da independência, eu preciso depender de alguém, mas saber administrar o que está à minha volta. Amados, a cultura do brasileiro é gastar mais do que ganha. Eu nunca vi coisa igual, irmão. Estou falando isso que eu lido com pessoas assim. Olha o silêncio da morte, eu amo esse silêncio. Então, amados, deixar a dependência parental é um passo essencial para a autonomia e o crescimento como um casal. É sentar, amados, e fazer conta, cara. Agora dá, agora não dá. O tempo bom, beleza, vamos guardar, vamos ajustar, vamos gastar, vamos passear, vamos viajar. A Bíblia diz que o homem tem que desfrutar do fruto do seu trabalho, mas com prudência. Ah, pastor, sabe, eu sou dizimista, ofertante. Ué, mas gasta demais? Gasta demais? Não há porta do céu que resista, irmão, para derramar sobre a tua vida a bênção. Alguém está me entendendo? É prático, irmão. É coisa prática, não é coisa, sabe, difícil de ajustar. Não, estamos vivendo um tempo de escassez. Controla, gasta menos. Isso vai passar em nome de Jesus. Da mesma forma que o tempo mau chega, o tempo bom também chega.
Outra coisa, ele diz aí, deixará, depois ele fala o quê? Unirá. O que é unir? Unir fala de princípio de aliança. Unir-se-á sua mulher, princípio de aliança. Eu rompo aqui, mas eu faço uma aliança aqui. E princípio de Deus, amados, é princípio de aliança. E deixa eu dizer uma coisa, aliança não é contrato. Contrato é algo temporário, ele tem prazo de validade. Aliança é algo vitalício. Sabe o que você vê nos cartórios aí hoje? Vamos fazer um contrato de casamento. Um contrato de união estável. Contrato tem prazo de validade, aliança é vitalícia. É até que a morte o separe. Casou, fofura, vai até o fim agora. Ninguém mandou você casar? Não, casei, mas agora... Eu já vi assim a frase, ó. Eu não imaginava que seria assim. Você não imaginou que um casamento seria assim, lindão? Que ia ser um mar de flores assim, todo dia. Que a sua mulher ia acordar toda vestida de noiva todo dia, maquiada todo dia, sem bafo na boca. Não era assim que eu imaginava. Descobri o Brasil. Talvez uma pessoa fale assim, olha, não casa, filho. Muitos anos atrás. Falei, não casa, esse trem aí vai dar problema, não casa. Casou. Aí um dia falou assim para mim, vou largar. Eu falei, agora não vai. Agora não vai. Você vai roer o osso até o fim. Sabe aquela frase que a mãe fala para a criança assim, ó? Eu te avisei. Eu te avisei. Então, aliança, ela não é contrato. Eu falo para os meninos que vai casar, eu falo assim, por que você vai casar, pai? Vai arrumar confusão, você está tão bem sem confusão? Por que você vai arrumar confusão, rapaz? E me parece que gosta de arrumar uma confusão. Outra coisa que envolve aliança é um compromisso sacrificial, amados. Guarda isso no seu coração se servir para você. Amor é serviço. Amor é sacrifício. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Ele veio para nos servir. Só que agora nós temos que servi-lo. Porque amor é serviço, principalmente nos momentos difíceis. Nós temos que servir um ao outro, porque uma das bases da Sagrada Escritura é serviço. Você está entendendo? O próprio mestre disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o que eu mais vejo no meio da liderança evangélica hoje, são homens querendo ser servido, mas não servem. Se você não serve, você não serve. Pegou? Se você não serve, você não serve. No reino é assim que funciona. Então veja que a aliança que você carrega no dedo, ela é circular. Porque é um compromisso sem fim. Entenda que o casal, ele precisa renovar a sua aliança diariamente. Sabia? Diariamente. É você olhar para esse negócio aqui no dedo e falar assim, eu tenho aliança com alguém e alguém tem uma aliança comigo. É as predadoras aí fora, quando olharem para o seu dedo e falar assim, opa, apesar que elas nem respeitam mais, né? Não está nem respeitando mais. Antigamente eram os homens, agora as mulheres. Elas têm que olhar e falar assim, bom, ali o negócio já está amarrado. E você olhar para esse dedo e falar assim, tem alguém lá em casa me esperando. Tem alguém lá em casa me esperando. Então veja que isso tem que ser renovado diariamente. De que maneira? Fidelidade e amor. Terceiro, deixará, se unirá, de que forma? Uma só carne. O que é ser uma só carne? Isso fala de princípio de unidade. E ambos
serão uma só carne. 3 unidades: espiritual, emocional e física. Unidade espiritual é orar juntos, buscar a direção de Deus como uma só pessoa. Unidade emocional é compartilhar os seus sentimentos, sonhos e frustrações. O marido compartilha com os amigos seus sentimentos e suas frustrações, mas não compartilha com a esposa. Por quê? Porque tem muitas esposas, como diz o provérbio, rixosa, mulher goteira. Porque se o cara vai falar do sentimento dele, não sabe ouvir. Aí o que o cara vai fazer? Vai compartilhar com o amigo lá fora. Então, unidade emocional é você ter a liberdade de compartilhar seus sentimentos. E não ele ou ela procurar com as amigas e com os amigos em compartilhar seus sentimentos. Pesado uma palavra dessa, né? Tinha que ser essa para o último dia do ano, último culto do ano. Eu vejo isso, amados, eu trato com isso. E compartilham fora, mas não compartilham dentro. Por quê? É a mulher rixosa. A Bíblia diz que a mulher rixosa é melhor morar num deserto do que debaixo de uma casa de uma mulher dessa. Olha que trem doido que a Bíblia fala. Então aprenda a ouvir. Engole um pouquinho as 10.000 palavras. Deixa o irmão falar um pouco. Deixa o irmão falar um pouco. E não fica assim, eu te avisei, mas eu falei. Ora com ele. O cara já vem perturbado da rua. Chega em casa, a perturbação continua. Posso ouvir um amém dos irmãos? Não precisa ter medo de falar amém não, irmão. Fica tranquilo aí. Quem que é o homem dessa casa aí? Puxa. É que se o primeiro falar amém, fala assim, olha lá, acontece na casa dele. Então ninguém fala. E a unidade física, que é essa intimidade sexual, que é o resultado de uma vida saudável, de uma unidade saudável espiritual, de uma unidade saudável emocional. Então o resultado, amados, é uma expressão de amor e de unidade. A maior característica da igreja apostólica em Atos dos Apóstolos, estuda os 28 capítulos, a maior característica da igreja apostólica é a unidade. Porque no céu existe unidade. Então na terra tem que existir unidade. Quando você ora e fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, a unidade do céu vai vir. Você entende isso? Adão e Eva, eles estavam unidos. E pelo fato de estarem unidos, Deus os via como um só ser. É isso que Deus precisa enxergar dentro do casamento. Um só ser. Tudo bem? A unidade no casamento, ela deve ser prioridade. Porque a unidade como prioridade, ela supera todas as diferenças. Ela supera todos os conflitos. E aí você vai ver o 4º ponto. E ambos estavam nus. E o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Nudez é princípio de transparência. Nudez antes da queda é transparência. Nudez pós da queda, vergonha. Como é que vocês souberam que vocês estavam nus quando eles caíram? Deus pergunta. Quem disse que vocês estavam nus? Eu estava nu e me escondi, Senhor. Mas quem falou que vocês estavam nus? Então, nudez antes da queda é transparência. Pós-queda é vergonha. É vergonha da presença. Então, quando eu vivo pelo princípio da unidade, eu vivo no princípio de transparência. Que transparência? Relacional. Uma transparência relacional. Não tem segredos entre o casal. Não tem máscaras entre o casal. Existe honestidade um com o outro. Agora eu te pergunto, sua esposa sabe a senha do seu celular? Seu esposo sabe a senha do seu celular? Não, é a impressão digital. É a biometria. Mete o celular na cara dele, irmã. Joga na cara dele assim, deixa o negócio abrir. E vai ver o que ele está vendo.
Eu e minha esposa fomos dar um aconselhamento para um casal muitos anos atrás também. Muitos anos atrás. O cara está com um problema sério de pornografia. Sério de pornografia. O que mais a gente vê no meio evangélico hoje é a pornografia. Tanto homem quanto mulher. Um dos piores problemas que a gente enfrenta dentro de aconselhamento e gabinete é a maldita da pornografia. E nós fomos lá conversar e eu fui para cima do macho. Falei, dá seu celular. Ele falou, não vou dar. Falei, tem coisa aí, né? Falei, dá a senha do seu celular, quero ver o que você está vendo. Pai, você me chamou aqui para resolver, vamos resolver, irmão. Porque foi ele que chamou. Vamos resolver. Não me deu o celular, não me deu. Porque se ele me desse, eu tinha coragem de quebrar o celular dele. Eu falei, então dá o celular para sua esposa e dá a senha para ela. Ele não deu. Por quê? Porque não tem transparência relacional. Quer que você assiste, quer que você está vendo? Será que há honestidade? O princípio de transparência fala de comunicação aberta. Sabe o que falta muito nos casamentos? Comunicação. Comunicação. O cara fala lá fora o dia inteiro, chega em casa e não abre a boca. Não abre a boca. Falta de comunicação. O que é comunicação aberta? É compartilhar os pensamentos, é compartilhar os sentimentos sem medo de julgamento. Falei, ouvi. Veja o que Deus vai fazer nessa situação. Então, muitas vezes, amados, essa falta de transparência, ela gera desconfiança e gera distanciamento. Bem? Vamos acabar, né? Para não ficar muito pesado o negócio. E por último, a palavra diz que eles não se envergonhavam. O que é não se envergonhar? Princípio de segurança. Eles vivem um princípio de segurança e não se envergonhavam. Agora eu volto no mesmo propósito da unidade. Segurança espiritual, segurança emocional. Eu falo muito para os meninos que vão casar, eu estou muito perto dos jovens. Eu falo muito para eles, eu falo assim, filho, você precisa da segurança emocional para a sua futura esposa. Não é o dinheiro que promove segurança, não são os bens materiais que promovem segurança, mas é uma segurança emocional. A sua esposa precisa sentir-se segura do seu lado. Não importa o que aconteça, ela sabe que vai ter alguém que vai pular na frente por ela. Está entendendo? Eu falo muito para os meninos, a sua esposa não pode sentir saudade da casa dos pais. Sentiu saudade da casa dos pais, pronto. Acabou. É complicado. A segurança espiritual é você saber que Deus, Ele está no centro desse relacionamento. E Deus no centro, Ele traz paz, Deus no centro, Ele traz confiança. E você ter uma segurança espiritual, você ter uma segurança emocional. E segurança emocional é você ser aceito e amado por aquilo que você é. Sem questionamentos e desconfiança. Agora uma frasezinha para você guardar no seu coração. Existem casais que estão casados há muito tempo, muitos anos, mas estão divorciados emocionalmente e espiritualmente. Divorciado. Por quê? Por falta de segurança. Divorciado. Amados, a partir do momento em que a esposa ela perde a admiração pelo marido, é só Deus para fazer o milagre. É só Deus. A sua esposa tem que te admirar, macho. Você está entendendo isso, homem? Ela tem que te admirar. Falar, que homão que eu tenho. Eu estou derretendo já, vou fazer 50. Eu falo assim para minha filha, olha isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Não tem para onde correr mais, velho. Mas ela sempre vem com uma palavra assim, ai, meu lindão. Amados, a gente trabalha junto. A gente almoça junto, toma café junto, janta junto. Dorme junto, acorda junto. Para que eu vou perder tempo de brigar? Vai que à noite ela ferve o óleo. Joga um fiozinho de óleo no ouvido assim, ó, fervendo. Vai saber, ué.
A falta de segurança é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje, dentro dos aconselhamentos. Uma falta de segurança mútua. Então, amados, crie na sua casa um ambiente de confiança, onde ambos possam crescer juntos. Meu pastor fala muito assim com os pastores, fala muito assim: olha, cultive o casamento de vocês, porque o dia que a mulher jogar a toalha, é só um milagre de Deus para restaurar esse casamento. Mas quando a mulher fala assim para mim, chega, é porque ela aguentou demais. Ela aguentou demais. Aí é só um milagre para trazer esse ambiente novamente de segurança emocional. Quando o marido, ou quando a esposa, ela perde a admiração pelo marido, é complicado, irmãos. Vai por mim. Pode ficar de pé comigo? O casamento emocional, amado, original, ele é um modelo perfeito de Deus. Ou é um modelo perfeito de como Deus deseja que nós vivamos. Então deixa eu ensinar uma coisa para você, se servir. Cultive seu casamento. A palavra culto, você já me ouviu falar isso? Vem de cultivar. A palavra culto saiu da palavra cultivo. Quando ele fala para o homem assim, ó, cultiva e guarda. Você precisa cultivar seu casamento, arar o solo do seu casamento, semear sobre o teu casamento, para que você possa colher sobre ele. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite, amados. Cultiva um compromisso, cultiva uma unidade, cultive uma transparência, cultive uma segurança. Essa mensagem está sendo gravada, depois se quiser a gente manda para você, a gente não vai pôr no canal, a gente manda para você depois. Porque assim, nós vamos experimentar um casamento segundo o coração de Deus.